Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. E essa aula, o assunto vai ser sobre espelhos esféricos. Na aula anterior a gente falou sobre espelhos planos e dessa vez então vai ser só sobre espelhos esféricos. Bom, como é que a gente pode produzir um espelho esférico? A gente precisa basicamente de um molde esférico para que você consiga gerar, vamos dizer, uma superfície de vidro, por exemplo, tenha uma cara esférica, e você consiga depois evaporar uma camada de prata ao redor desse molde de vidro aí. Então você vai ter um espelho esférico. Existem só dois tipos de espelhos esféricos, tá? Que são chamados do espelho côncavo ou o convexo. Então vamos definir quando que o espelho é côncavo e convexo. Para isso, a gente tem aqui nessa figura uma lâmpada em que ela vai jogar luz para tudo que é lado, Ela é um emissor de luz. E a gente vai dizer que o espelho ele é côncavo quando ele reflete luz pela parte de dentro desse espelho, ou seja, pela parte côncava, e ele vai ser um espelho convexo quando ele está refletindo pela parte de fora. Então é simplesmente isso a definição. Espelho côncavo reflete luz pela parte de dentro, espelho convexo pela parte de fora. Bom, vamos definir agora alguns pontos aí que vão aparecer imaginários, algumas coisas, pontos imaginários que aparecem em relação à definição de um espelho esférico. Então, como eu falei, um espelho esférico ele vem como se fosse de um molde esférico. Então, você tem uma esfera qualquer, corta uma calota dela, você vai ficar com um pedaço aí que a gente diz que é uma calota esférica, é por isso que a gente chama então que é um espelho esférico. Bom, a gente tem um ponto chamado de eixo principal, um eixo chamado de eixo principal do espelho, que é um eixo que liga o centro de curvatura do teu espelho com o vértice do teu espelho. Tá, mas onde é que eu posiciono o vértice? O vértice é sempre no meio do espelho, E o centro de curvatura é o que seria o centro da esfera de onde veio esse espelho. Então lembra que isso aqui é uma esfera imaginária, O nosso espelho é só esse pedacinho. E esses pontos são pontos imaginários, Não existe esse ponto físico no ar, não fica ali voando, Vamos dizer assim, tá? Então só são pontos aí que a gente define para o espelho. Vão ser úteis mais para frente também. A gente então diz que esse espelho esférico ele tem um certo raio de curvatura, que seria o próprio raio da esfera, e ele tem um certo ângulo de abertura alfa. Então nota que esse ângulo de abertura é sempre em relação ao centro de curvatura do espelho até as bordas do nosso espelho. Beleza? Então esses são aí os principais elementos de um espelho esférico que a gente está definindo. Vai aparecer mais um mais para frente. Mais para frente não, agora. Bom, a gente vai definir um ponto agora também do espelho que é chamado de foco do espelho. O foco do espelho esférico, uma vez que a gente está falando de espelho esférico aqui. E normalmente a gente utiliza a letra F para definir esse foco. Então a ideia é a seguinte, imagine que a gente tem um monte de feixe paralelo, um em relação ao outro, que vai incidir no espelho. Bom, se você fizer um experimento, pegar um espelho esférico com feixes paralelos incidindo no espelho, vocês vão ver que esses feixes, quando refletir no espelho, vão refletir tudo para um único ponto. E esse único ponto onde esses feixes se encontram é chamado de foco do espelho. Beleza? Então, onde esses feixes se encontram e a partir deles onde eles divergem, é chamado de foco. E esse foco a gente vai dizer que ele é um foco real. O que quer dizer que é o real? Porque se eu olhar para esse ponto aqui, vai ter feixe de luz saindo de verdade desse ponto. Lembra lá no nosso espelho plano, a imagem formada atrás do espelho plano, parecia que a luz saía lá de trás do espelho, Não tem luz saindo de lá. Por isso que a gente dizia que era uma imagem virtual, porque não tinha luz saindo de lá, só parecia que saía de lá. Aqui a gente tem luz saindo desse ponto, então é um foco real, tá? Tem luz saindo dali. Outra coisa que para demonstrar a gente não vai fazer aqui, mas é que a distância focal, esse ponto focal aqui num espelho esférico, é sempre a metade do raio de curvatura. Ou seja, se aqui a gente tem o centro de curvatura, essa distância até o espelho é o raio de curvatura, ou seja, a distância do centro de curvatura até o vértice é o próprio raio de curvatura. Então o foco vai estar sempre no meio, na metade. Esse é o ponto focal. Beleza? Então o ponto focal é sempre no meio entre o vértice e o centro de curvatura, ou seja, metade do próprio raio de curvatura do espelho. Se a gente fizer essa mesma análise, pegar feixes paralelos incidindo num espelho convexo, que vai dar para perceber que todos esses feixes eles vão se espalhar, eles vão divergir, vão se espalhar
como se estivesse saindo de um único ponto lá atrás do espelho. E como parece que esses feixes parece que saíram daqui de dentro, né, desse único ponto, então aqui dentro é o foco do nosso espelho. E a gente vai dizer que ele é um foco virtual. Né? De novo, o foco é na metade do caminho entre o vértice e o centro de curvatura. Tá? Só que agora esse foco é um foco virtual. Né? Não tem feixe de luz saindo dele. Então, por isso que é um foco virtual. Simplesmente parece que esses feixes refletidos no nosso espelho saíram desse único ponto aqui, que no caso é o que a gente está chamando de foco. Beleza? Bom, lembrando aqui como é que a gente pode ter feixes paralelos, né? Uma aplicação que a gente considera aproximada e sendo verdadeira, são os feixes solares atingindo a Terra. Né? Esses feixes solares são praticamente paralelos entre si. Tá? Vou mostrar alguns vídeos para vocês aqui, elucidando um pouco mais essas situações. Então, no primeiro vídeo, ó, a gente tem um espelho esférico aqui, com feixes de luz refletindo, e dá para perceber que esses feixes de laser aqui que vão refletir no espelho, quando refletem, eles são paralelos entre si, e quando refletem, eles vão para um único ponto, né, que é o ponto focal do espelho. Nota o seguinte, aqui a gente tem um feixe que não desviou para nenhum lugar. Por quê? Porque ele bateu bem no vértice do espelho. Ele veio paralelo ao eixo principal, ou seja, em cima do próprio eixo principal do espelho, aqui em cima, né? Então ele vai bater no vértice e volta sobre ele mesmo. Tranquilo? Então no próximo vídeo eu vou acelerar um pouco aqui, mas a situação ele tem um espelhinho desses de maquiagem aqui, e esses espelhinhos de maquiagem é basicamente um espelho côncavo. Ele está apontando esse espelhinho aqui, ó, bem na direção do sol. Observa como é que está a sombra aqui projetada, né? Então, certamente tem um telhado aqui e o sol está vindo aqui de cima, né? E está projetando essa sombra aqui, ó. Pode ver que aqui tem a sombra projetada do espelho aqui atrás, né? No anteparo, na mesa, tá? Então, ele está apontando bem na direção do sol. E o que ele vai tentar fazer é acender um fósforo com a luz refletida pelo espelho, tá? Vamos verificar isso aí. Então ele está tentando achar com papel aí a distância focal. Ó, onde forma um pontinho é o ponto focal. Ó, se ele for muito longe, esse ponto focal aí, vamos dizer, essa bolinha de luz ela aumenta, né? Então uma situação em que esse ponto vai ser mínimo. Onde esse ponto é mínimo é a distância focal do espelho, onde os feixes de luz todos se encontraram, se cruzaram. Então veja, ele usou uma fita métrica para medir exatamente quanto vale a distância focal, ou seja, dá para se medir essas coisas, não é algo imaginário, essa distância está ali, né? Não, dá para medir. Como é que faz isso? Pega uma trena, aponta ali no espelho e mede a distância ali do vértice do espelho, né? Ele não botou bem no vértice, ele tirou uma medida mais ou menos aí, até onde os feixes de luz se encontram, onde forma o ponto focal. Então você mediu quanto é a distância focal, você consegue medir. 60 centímetros, exatamente. É o foco desse espelho. Bom, se acende ou não, basta agora colocar o... Cuidado, que isso me queima. Vou colocar um palito aqui. Ele está colocando a mão, cuidado ali, porque realmente na posição onde coloca a mão vai queimar, porque ele está concentrando todos os feixes de luz num único ponto, toda a energia solar num único ponto. Então pode queimar a mão, e queima mesmo, se deixar ali vai queimar a mão. E botou o fósforo. Não precisa nem acertar muito. Ó, acendeu o fósforo. Beleza? É que eu tinha colocado ele na boca. Demorou um pouquinho porque ele botou na boca e molhou. Ele vai botar outro fósforo ali, ó. Força. Estava segurando ele na boca, acho que umedeceu. Mal botou, já acendeu, né? Ó. Você acendeu mais rápido. Então realmente é possível. Tá claro? Então, o que está acontecendo ali? É um espelho côncavo, feixes de luz solar que são paralelos entre si refletem no espelho e vão para um único ponto, que é o ponto focal, concentra toda a energia nesse ponto. E aí você consegue então acender, por exemplo, o palito de fósforo. Então, vale salientar que ele tinha um espelho pequeno ali, mas se ele tivesse um espelho muito grande, claro, ia concentrar mais luz ainda, ia queimar mais ainda, a temperatura alcançada poderia ser maior ainda, tá? Mostrar um outro vídeo para vocês de um espelho desse tipo, bem grande, né? Onde o pessoal utiliza, por exemplo, para fazer comida. Vamos dar uma olhada. Preparar o almoço é quase uma maratona no sertão de Caatinga, município de Uruguai. De perto, o que parece uma parabólica de TV surpreende ainda mais. É o fogão solar
que no começo foi recebido com desconfiança. Eu pensei que eu nunca ia cozinhar no fogão desse. Hoje, Dona Maria, 78 anos, usa o fogão solar para cozinhar feijão e assar bolo. Na comunidade, 50 famílias descobriram as vantagens do fogão, que não precisa de lenha nem de gás de cozinha. As lâminas espelhadas refletem os raios do sol e direcionam o calor para o centro do fogão, onde a panela é colocada. Quanto maior a intensidade do sol, menos tempo é gasto no preparo da comida. Para funcionar, o fogão tem que estar voltado diretamente para o sol. Mas isso não significa que a dona de casa vai ter que arrastar o fogão de um lado para o outro para acompanhar a movimentação do sol. Ele é giratório, basta regular a parabólica. Em 2 minutos é possível fritar um ovo. O padre da comunidade conheceu o fogão solar na Alemanha e trouxe a tecnologia para o sertão da Paraíba. Então, olha só que legal, né, gente? Vocês viram ali uma superfície especular, né? No caso ali não é um espelho esférico, e sim uma parábola, eu já vou chegar ali, mas é a mesma ideia, tá? Em que os feixes de luz solar vão bater na parabólica e vão refletir para um único ponto, que é o foco da parabólica, né? Ou, se fosse um espelho esférico, o foco do espelho esférico. Bom, se você veja que a área ali de coleta de luz solar é muito grande, então se você botar alguma coisa ali no ponto focal, você consegue cozinhar, como é o caso ali, sem gasto de energia elétrica ou gás. Obviamente, você precisa do céu aberto. Só que seria lá no sertão, praticamente não chove, né? Tem seca. Então é uma grande, vamos dizer, ferramenta para o povo lá, né, vamos dizer assim, que pode usar isso sem precisar de uma energia elétrica ou gás, né? Então cozinha o ovo em 2 minutos, praticamente ao mesmo tempo que se demora para cozinhar um ovo num fogão comum, né? Então funciona como um fogão de fato, tá? Então tem aplicações sim, beleza? Bom, eu explicitei ali que esse último vídeo era uma parabólica, tá? Então, por que uma parabólica seria melhor que um espelho esférico? Vamos enxergar isso aí, tá? Bom, o fato é que os feixes que vêm paralelo quando batem no espelho esférico, eles refletem tudo para o foco somente quando a gente tem ângulos aqui de abertura menor do que 10 graus no máximo. Tá? Daí a gente pode dizer que todos os feixes se encontram praticamente no mesmo ponto. Agora, se passar dos 10 graus, isso já não começa a ser muito verdade, os feixes começam a se espalhar e não vão passar tudo pelo foco. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Então eu peguei um espelho esférico bem grande aqui, ó, um monte de feixe paralelo, eu fiz bem certinho aqui, ângulo de incidência, traça normal, vê para onde é que vai a reflexão, tá? Observa que vão ter alguns feixes agora que não estão mais indo em direção ao foco, vão para outros pontos, ou seja, a energia fica espalhada numa região maior, né? Já se você pegar uma parábola, ela tem uma propriedade bem legal, que qualquer feixe paralelo, quando a gente tem feixes paralelos incidindo numa parabólica, todos esses feixes vão sim para um único ponto. Então, por isso que nessa situação ali é melhor usar uma parabólica, um espelho de parabólica, vamos dizer assim, né? Porque daí todos os feixes vão para um único ponto e vai cozinhar melhor do que se fosse um espelho esférico. Beleza? Bom, mas de qualquer maneira a gente não vai estudar espelhos parabólicos, não é essa a nossa ideia, a gente vai sim estudar espelhos esféricos, que é o que acontece de ter muitas aplicações, às vezes, no nosso dia a dia, né? Principalmente o espelho convexo, né? Que é quando a luz reflete pela parte de fora, que aparece um monte de aplicação. Tá? Vamos ver algumas delas aqui agora, eu vou comentar um pouquinho. Então a primeira aplicação simples aí, com espelho esférico, é a utilização de espelho esférico em holofotes ou em faróis de carro, tá? E vamos entender a ideia por que é interessante. Bom, a gente viu que se a gente tem feixe paralelo incidindo no espelho, eles refleteriam em direção ao foco. Só que olha só que legal, a gente pode fazer o caminho inverso, né? A luz sempre tem a mesma trajetória se a gente olha para o caminho inverso. Então, se eu colocasse aqui no ponto focal do espelho esférico côncavo uma lâmpada, ela está bem em cima do ponto focal, então qualquer feixe de luz que sair dessa lâmpada vai incidir no espelho e vai refletir paralelamente. Então a gente consegue, por exemplo, né, que é a ideia do holofote, num show de música, projetar uma bola de luz sobre, sei lá, o cantor que está lá no palco, distante. É isso que o holofote vai fazer, é isso que você quer, né? Bom,
Mas, obviamente, vocês sabem também que essa bola de luz em cima do cantor ali pode aumentar o tamanho da bola, diminuir. E aí, como é que você faz isso? O que você precisa fazer? Olha, você tem duas maneiras de fazer. Ou aproximar o espelho esférico do ponto focal, né, da posição onde estaria a lâmpada aqui, né, ou mexer na posição da lâmpada. De fato, esses holofotes, para fazer isso, né, eu não sei como é que é hoje em dia, provavelmente deve ser tudo automático, né, digital, mas você poderia ter alguma alavanca que você faz o espelho vir um pouco mais para frente, ou alguma alavanca que você faz movimentar a lâmpada para frente e para trás. Consequentemente, os feixes, quando movimentar a lâmpada, por exemplo, eles não iriam mais sair perfeitamente paralelos, iam sofrer uma leve abertura ou uma leve concentração novamente. Tá? E aí você alteraria o tamanho da bola lá projetada no cantor que está lá no palco, por exemplo. Tranquilo? Então essa é uma aplicação bem simples, né? Espelho esférico côncavo em holofotes. Tá? Bom, e no telescópio, como é que funciona, né? Bom, o telescópio, o que você quer com o telescópio? É apontar para as estrelas, objetos que estão muito distantes, muito mais distantes do que a estrela mais próxima nossa, que é o Sol, né? Então, como as estrelas estão muito mais distantes, os feixes de luz das estrelas que chegam na Terra são ainda melhor, mais paralelos ainda do que o feixe de luz solar entre si, né? Então, os feixes de luz das estrelas chegam na superfície da Terra paralelos entre si, vão incidir no espelho e vão se cruzar. Onde se cruza, lembra, é onde forma a imagem, né? Lembra lá onde esses feixes vão se cruzar, é onde forma a imagem, porque daqui vai sair feixe de luz também, né? Lembra lá do espelho plano? Né? O que importa para a gente é de onde parece que esses feixes estão saindo. Daí para a gente vai dizer que tem uma imagem formada ali. Então, se a gente aponta o telescópio para uma estrela, né, os feixes de luz vão incidir no espelho do telescópio, no espelho primário, chamado assim. Tá? Todo telescópio tem esse espelho aí, telescópio refletor. Eles vão refletir em direção ao foco, e aí você vai ali e coloca o teu olho nessa posição. Então, você vai estar enxergando, né, coloca o teu olho próximo aqui dessa direção, né, para receber esses feixes de luz que vão estar saindo dessa posição do foco. E aí você vai estar vendo a imagem da estrela. É essa a ideia. Beleza? A ideia básica de um telescópio. Então, você utiliza espelho côncavo também em telescópios. Bom, agora vamos falar da natureza da imagem formada por um espelho. Tá? Por um espelho esférico, que é o que a gente está tratando. Quando a gente estudou espelhos planos, só relembrando, qual que era a natureza da imagem? A natureza da imagem era sempre direita, né? Sempre, ou seja, não estava de cabeça para baixo no espelho plano. Sempre tinha o mesmo tamanho e era sempre uma imagem virtual, porque não saía luz daquela imagem, né? Só parecia que saía luz de lá. Tá? Vamos investigar agora como é que é a natureza de uma imagem produzida por um espelho esférico. Tá? E no caso, o que eu estou analisando aqui agora é um espelho côncavo. Né? A gente tem um objeto na frente, vai jogar a luz para tudo que é lado, aí, né? Vai ter um pouco de luz que vai bater no espelho e pode ir em direção ao olho do observador, ou seja, ele vai ver uma imagem produzida pela reflexão do espelho. Né? Então vamos ver como é que fica isso. Eu vou pegar um feixe de luz que saiu do objeto, bate no espelho, tá? Traço a reta normal, aqui tem um ângulo de incidência, né? Ele vai refletir com o mesmo ângulo e vai em direção ao olho da pessoa. Vou pegar um outro feixezinho qualquer, ó, que vai bater no espelho, traço a reta normal, tem um certo ângulo de incidência aqui, reflete com o mesmo ângulo e vai em direção ao olho da pessoa. Né? Ou seja, a pessoa está olhando nessa direção aqui e para ela parece que o feixe de luz sai exatamente desse ponto que eu estou marcando com o mouse. Então, para ela vai ter uma imagem nesse ponto. Ela vai estar enxergando a imagem do objeto que está atrás dela ali, vai estar observando a imagem desse objeto na frente do espelho. Na frente mesmo. A imagem não é formada atrás, é formada na frente do espelho. Tá, beleza? Estranho, né? Como assim? É um holograma? Você está vendo aqui uma imagem formada, flutuando aqui na frente do espelho. É essa a ideia. Né? Bom, por que vocês não veem isso no dia a dia? Primeiro que não é comum ter espelho côncavo no dia a dia. Né? Para ver formação de imagem de cabeça para baixo, que vai ser o caso. Aqui, como é um ponto, né, só, que eu estou analisando, não dá para identificar se está de cabeça para baixo ou não, mas a gente já vai ver isso. Tá? Normalmente, quando os espelhos côncavos que são utilizados no dia a dia, a gente vai usar para a função de aumentar o tamanho da imagem. Enfim, a gente já vai abordar isso um pouco mais. Tá? Então, beleza, a imagem está sendo formada aqui na frente.
na frente do espelho, né, onde os feixes se cruzam e daqui sai feixe de luz. Então essa imagem formada, ela é uma imagem real, tá? Imagem real, porque está saindo luz do ponto de formação da imagem. Tranquilo? Então um objeto pontual, a imagem desse ponto apareceu nessa posição e sai feixe de luz daqui, diverge luz desse ponto, né, exatamente daqui, então é uma imagem real. Beleza? Se eu viesse aqui com uma folha de papel, por exemplo, ia bater luz na folha de papel, eu conseguiria projetar a imagem desse objeto aqui, né, projetar na folha de papel, eu conseguiria fazer isso também. Isso quer dizer que ela é uma imagem real. Imagem real, outra coisa, né, é que imagem real dá para projetar, imagem virtual não. Lembra lá do espelho plano, que a gente abordou isso? No espelho plano a imagem era virtual, não dá para projetar num papel. Espelho côncavo, a imagem produzida pode ser uma imagem real e imagens reais são possíveis de ser projetadas. A gente já vai ver mais sobre isso. Vamos lá. Bom, aqui eu fiz o processo de formação de uma imagem aqui para um ponto qualquer, né? Mas no dia a dia a gente não está interessado em ver a formação da imagem de um ponto, mas sim do ambiente como um todo. Eu estou na frente do objeto e quero ver a imagem projetada dele, né? Pelo espelho, né? E espelhos côncavos, como a gente vai observar, tem a possibilidade de gerar imagem maior, menor, invertida, direita, virtual, real, tem todas as possibilidades, tá? Então o que eu vou fazer agora com vocês na sequência é fazer um estudo de feixes de luz que batem no espelho e para qual direção que eles vão. Tá? Como assim? Vamos lá, vamos devagar. Bom, imagina que eu tenho um feixe de luz batendo no espelho côncavo aqui. Poderia ter feixe de luz em todas as direções batendo, né, nesse espelho. Por exemplo, poderia ter feixe de luz vindo aqui, vai refletir, eu teria que traçar a reta normal, o ângulo de ver para onde é que vai, por aí vai. Tá? Muito trabalho. Tá? Mas, porém, tem alguns feixes de luz em que sempre vai acontecer a mesma coisa. O caminho deles é sempre conhecido. Tá? E a gente vai usar esses feixes de luz aí para depois conseguir identificar se a imagem é maior, menor, etc. E por aí vai. Calma que a gente já vai chegar lá. Mas primeiro vamos entender esses feixes de luz aqui que a gente chama de raios notáveis ou raios principais. Então o primeiro deles a gente já conhece. É um feixe de luz que vai paralelo ao eixo principal do espelho, incide no espelho. E quando ele reflete a gente já sabe ele vai para o foco. Né? Isso no espelho côncavo. Se for um espelho convexo, a mesma coisa, a gente já viu lá. Então, o espelho convexo, um feixe paralelo ao eixo principal, reflete como se estivesse saindo do foco. Beleza? Então, essa é a ideia. Né? Nota que o foco de um espelho está sempre dentro do lado de dentro do espelho. Tá? Nos espelhos esféricos. Bom, o segundo feixe seria o caminho contrário. Né? Se eu tenho um feixe vindo em direção ao foco, quando ele bater no espelho, ele reflete paralelo. Mesma coisa no espelho convexo. Se ele está indo em direção ao que seria o foco do espelho, ele vai, quando bater no espelho, vai refletir paralelo ao eixo principal. Um terceiro feixe, que o caminho é sempre bem conhecido, é um feixe de luz que teria a direção do centro de curvatura. E esse feixe, quando bate no espelho, ele volta pelo mesmo caminho. Sempre assim. Tá? Isso no espelho côncavo, né? Então ele vai no centro de curvatura e volta pelo centro de curvatura. No espelho convexo, ele vai em direção ao centro. Se eu tenho um feixe de luz que está indo em direção ao centro de curvatura, quando bater no espelho, ele vai refletir sobre ele mesmo também. E um quarto feixe seria aquele em que eu, por acaso, sei qual que é o ângulo de incidência, né? Quando ele bater no vértice, ele reflete exatamente com o mesmo ângulo. Mesma coisa para o espelho convexo. Quando bate no vértice, reflete com o mesmo ângulo. Então, esses tipos de feixes de luz, quando bate no espelho, sempre fazem esse caminho. Tá? Agora, pessoal, mas por que está usando esse? Eu podia usar um outro feixe de luz, né? Poderia pegar um outro qualquer que bate aqui, ó. Puta, mas aí vai me dar muito trabalho, eu tenho que traçar a reta normal, descobrir quanto é esse ângulo, refletir com o mesmo ângulo, tá? Para saber para onde ele vai. Enquanto que os outros eu não estou muito preocupado com o ângulo, né? Então é mais fácil trabalhar com esses feixes que a gente conhece. Tá? Bom, então vamos lá. Vamos agora começar a descrever a formação de imagens de uma maneira qualitativa, sem contas ainda. Então, a ideia aqui é a seguinte.
Imagina que eu tenho um objeto qualquer, que eu vou sempre usar aqui uma setinha, mas podia ser uma pessoa, uma paisagem, o que quer que seja. Tá? Eu vou usar uma setinha só para facilitar a nossa discussão. Eu vou sempre traçar aqui os pontos principais do espelho, que é o próprio espelho, né? Lembra que ele veio do que seria uma esfera bem grande. Então aqui seria o centro da esfera, o centro de curvatura do espelho. E o foco sempre a meio caminho, né? Entre o centro de curvatura e o vértice do espelho. Então sempre a meio caminho, né? Metade do raio de curvatura. A ideia aqui é descobrir onde é que vai ser formada a imagem desse objeto. Para isso, gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a pontinha da seta, vou pegar alguns feixes de luz que saem dessa pontinha, vão bater no espelho, refletir e ver onde eles se cruzam, porque quando eles se cruzam, eles vão divergir desse ponto, né? E ali vai ser a posição onde a imagem do objeto está sendo formada. Então eu vou querer descobrir onde é que vai aparecer a pontinha dessa seta aqui, ó. Vou pegar então um feixe de luz, por exemplo, paralelo. Professor, mas podia pegar qualquer um daqueles outros 4 do slide anterior? Poderia, sim. Eu gosto de trabalhar com esse aqui, que sai paralelo e reflete para o foco. Então eu vou usar ele. Se você gosta de outro, pode usar, não tem problema. Outro feixe que eu gosto é um que sai em direção ao foco e reflete paralelo ao espelho. Opa, observe o seguinte, que os feixes refletidos, esses laranjas, se encontram bem nessa posição do mouse. E a partir daqui os feixes divergem, né? Saem desse ponto. Então, para o nosso olho, para um observador que está aqui na frente do espelho, para ele vai identificar que a pontinha da seta formou uma imagem aqui nessa posição. A pontinha da seta. Poxa, mas tu representou toda a imagem aqui? Sim, claro. Podia fazer a mesma análise com os outros trocentos pontinhos aqui desse meu objeto, né? Se eu pegasse, por exemplo, a pontinha que eu estou apontando agora com o mouse aqui, fizesse o mesmo esquema, um feixe que sai paralelo, reflete pelo foco, o que vai em direção ao foco, reflete paralelo, essa pontinha aqui, a imagem dela ia aparecer exatamente aqui onde eu estou marcando. A outra pontinha da seta, nesse outro lado. O meio aqui do objeto ia aparecer mais ou menos aqui. E assim vai. Então eu não vou, claro, traçar 1 zilhão de feixes aqui, porque a imagem vai ficar muito poluída. Então, normalmente, o que faz para saber, nesses exercícios de física, né, a orientação do objeto, está maior, menor, etc., a gente vai simplesmente pegar a ponta do objeto, ver onde ele se cruza e depois traça o resto da imagem. Beleza? Então, nota o que aconteceu aqui. A gente teve a formação de uma imagem real. Por que real? Porque no ponto onde os feixes se cruzam, tem luz saindo depois, né? Está se divergindo essas luzes aqui, divergem a partir desse ponto. Então, é uma imagem real, tem luz saindo dali. Ela é uma imagem menor, dá para perceber isso, né, claramente, e ela é invertida, está de cabeça para baixo. Tá bom? Bom, vamos para uma segunda situação. O que eu vou fazer agora é aproximar o objeto um pouco mais do espelho. E eu vou colocar ele exatamente em cima do centro de curvatura. Eu vou fazer a mesma análise. Um feixe que sai paralelo, reflete pelo foco, um feixe em direção ao foco, reflete paralelo, se cruza e se cruza exatamente embaixo da posição do objeto. E se eu for medir o tamanho da imagem, é exatamente igual ao tamanho do objeto. Então, de novo, nessa posição, quando o objeto está exatamente em cima do centro de curvatura, a gente vai ter um objeto com o mesmo a imagem tendo o mesmo tamanho do objeto, ainda sendo invertida e real de novo, porque nesse ponto onde os feixes refletidos se cruzam, os feixes de luz estão divergindo, tem feixe de luz saindo dali. Vou continuar aproximando o objeto e vamos perceber o que vai acontecer com o tamanho da imagem. Se eu colocar agora o objeto entre o centro de curvatura e o foco, observe que eu estou mantendo as mesmas escalas aqui, né, gente, nas representações. Entre o centro de curvatura e o foco, fazer a mesma coisa. Paralelo, reflete pelo foco. Direção ao foco, reflete paralelo. Opa! Agora observa que os feixes se cruzam depois do centro de curvatura. E a imagem está maior, continua invertida e real, de novo, porque os feixes estão se cruzando e eles estão saindo desse ponto aqui depois. Certo? Então, olha o que aconteceu. Eu movimentei o objeto em direção ao espelho e o que aconteceu com a imagem? Ela foi se afastando e aumentando o tamanho dela. Certo? Estava depois do centro de curvatura, a imagem dá necessariamente entre o centro e o foco. Em cima do centro de curvatura, a imagem dá exatamente no centro de curvatura. Botei o objeto entre o centro de curvatura e o foco, a imagem dá depois do centro de curvatura e maior. Então, até o momento, a gente só teve formação de imagem real. Uma outra situação que a gente não vai discutir aqui
é quando a gente coloca o objeto exatamente em cima da posição focal do espelho esférico. Nessa situação, não tem informação de imagem alguma, porque qualquer feixe de luz que sai do ponto focal reflete paralelo, e feixes paralelos nunca se cruzam, então não tem informação de imagem. É dito que essa imagem é imprópria ou não existe. Tá? Então, o objeto sobre o foco não tem informação de imagem. Bom, uma quarta situação é ainda colocar o objeto entre o foco e o vértice. Tá? Então, vamos analisar os feixes refletidos, o que acontece. Então, peguei um feixe que tem a direção do foco, ou seja, ele não saiu do foco, o feixe sai do objeto, tá, galera? Mas ele tem a direção do foco. Estão percebendo? Ó, aqui o feixe sai do objeto e vai lá para o foco. Aqui o feixe sai do objeto com a direção do foco, mas ele vai bater no espelho. Eu estou interessado em feixes refletidos pelo espelho, né? Imagem formada pelo espelho. Então, o feixe tem a direção do foco, bate no espelho e reflete paralelo. Um feixe, agora que eu vou pegar, é um feixe paralelo, né, como eu fiz antes, e ele vai refletir em direção ao foco. Observe o seguinte, esses feixes refletidos agora não se cruzam na frente do espelho. Então, não tem formação de imagem real na frente do espelho, né? Todas as outras situações que a gente colocou, quando o objeto estava depois do foco, a imagem formada foi sempre imagem real e na frente do espelho, né? Fica ali flutuando na frente do espelho. Agora, quando eu coloco um objeto entre o foco e o vértice, não tem essa formação de imagem real, eles não se cruzam na frente do espelho. Porém, se eu prolongar esses feixes refletidos, eu verifico que parecem que eles saem lá de trás do espelho. Opa! Feixes que parece que saem lá de trás do espelho, a gente já viu em espelhos planos, né? Então, é uma imagem virtual. Então, olha o que aconteceu. A pontinha da seta veio parar aqui em cima. Ou seja, agora a nossa imagem ela é maior do que o tamanho do objeto. Ela é direita, não está de cabeça para baixo. E ela é uma imagem virtual, né? Como que a gente tinha lá no espelho plano. A imagem era virtual, porque no ponto onde parece que os feixes de luz estão divergindo, não tem luz saindo daqui, né? A luz sai da reflexão no espelho, sai do espelho aqui, não lá de trás, aqui não tem luz. Então, por isso que a gente diz que é uma imagem virtual, beleza? Não dá para projetar ela em nada. Diferente das outras imagens aqui, se eu vier com uma folha de papel, a gente consegue projetar a imagem na folha de papel, por exemplo. Tranquilo? Bom, eu já vou mostrar para vocês um vídeo em que isso ocorre, tá? A projeção da imagem numa folha de papel, tá? Para espelhos esféricos. Tá? Bom, a quinta situação é de um espelho convexo. Pô, professor, tu vai fazer todas as situações aqui também para espelho convexo? Não, felizmente para espelho convexo só tem uma possibilidade, tá? Então, para espelho convexo, imagina que eu coloquei um objeto qualquer na frente dele e quero saber onde é que vai se formar a imagem. Vamos lá, vou pegar um feixe paralelo. Qualquer feixe paralelo reflete como se estivesse vindo do foco. E o outro feixe que eu vou escolher aqui é um feixe que vai em direção ao foco e reflete paralelo. Então, de novo, os feixes refletidos, esses feixes laranjas, não se encontram na frente do espelho, mas se encontram lá dentro. Ó. Então, vai parecer que o objeto agora ele é menorzinho, né? E é uma imagem virtual, porque no ponto onde se cruzam, né, onde esses feixes pareciam divergir, não tem luz saindo de fato, por isso é uma imagem virtual, nesse caso menor, e direita, ou seja, não está invertida. Tá? Então, o espelho convexo só tem essa possibilidade. Quanto mais distante o objeto estiver do espelho convexo, menor vai ser essa imagem e mais próxima ela vai ficando do foco. A partir do momento que eu vou aproximando o objeto do espelho convexo, você vai observar que a imagem vai se aproximando, mas o espelho aumentando o tamanho. Tranquilo? Bom, se você tem dúvida, gente, faça esse esqueminha que eu fiz aqui, igualzinho, só que colocando o objeto mais próximo e mais distante. Você vai perceber que o que eu comentei ocorre de fato. Bom, aqui tem alguns exercícios lá do material complementar que eu passo para vocês, sendo os exercícios do livro, né? Para quem quiser avançar mais em física, sugiro fazer, né? Mas, de fato, o que eu vou cobrar para vocês aí não são exercícios do tipo que estão nessa lista, mas sim dos links que eu vou deixar para vocês no Siga A, né? De outros vídeos de exercício também, tá?
Vamos ver um videozinho aqui sobre espelho côncavo. Espelho esférico côncavo, ok? E vamos projetar algumas imagens. Eu quero que você tente visualizar algumas imagens formadas pelo espelho côncavo, tudo bem? Então, olha lá, galera. O que vai ser feito aqui no experimento, ele vai pegar um espelho côncavo, apontar uma vela na frente dele. Espelho esférico côncavo. Primeiro eu vou tentar formar para você aí uma imagem virtual e ampliada. Vamos ver se você consegue ver alguma coisa aí, ó. E agora? Agora deu, hein? Aí, ó. Tá vendo o tamanho da chama gigante, né? Então, com certeza, como o tamanho da chama está maior, a gente viu ali para o espelho côncavo, essa situação aqui, ó, a imagem maior. Então, com certeza, ele está botando a vela ali entre o foco e o vértice do espelho para ter uma imagem virtual e maior. É o que ele está mostrando. Vamos voltar lá para o vídeo. Olha aí o tamanho dessa imagem, cara. Repara que a chama da vela, ela está de cabeça para cima, ela não está invertida, tudo bem? Ela é uma imagem virtual, direita e maior. Olha só, de novo aí na sua tela. Tá vendo? Tá? Deu para ver, eu acho, né? Olha, espelho que deixa grandão, que deixa o rosto bem grandão. Vamos agora projetar essa imagem. Vamos jogar ela nesse papel aqui. E aí eu vou fazer uma imagem projetada e maior. Tenta focalizar ela ali, ó. Olha lá no papel. A chama da vela. Vou focalizar ela bonitinha ali, ó. Olha lá. Tá de cabeça para baixo, né? Tá vendo aqui o bojão aqui? Vou lá de lado aqui, ó, para você melhorar, ó. Olha lá. Tá vendo que aqui tá só um borrão, tá só uma claridade, não tem nada muito bem feito. Mas ó, ficou aqui perfeito, ó, vela de ponta cabeça. Legal, né? E maior. No seu vídeo, tá? Maior. Então, se tá maior, onde é que tá o objeto, né? Então, como ele obteve uma imagem maior, o objeto necessariamente ele colocou agora entre o centro e o foco. Então, quando foi virtual, era entre o vértice e o foco. Agora ele mudou. Botou o objeto entre o foco e o centro de curvatura. Tá? A imagem deu maior. Vamos lá ver. Vamos apagar a luz? Vamos ver se fica melhor com luz apagada? Vamos dar uma olhada, ó. Ah lá. Olha aí, cara, de ponta cabeça. Até para ver um pouquinho da vela aqui. Quanto maior eu quiser. Olha lá, bem grandona. Tá? Legal, né? Só alterar a posição de cabeça para baixo. Entre o espelho, projetando a imagem. No caso, a minha vela, dá para ver até a vela um pouquinho aqui. Dá para ver até o contorno da própria vela, lá da parafina. Olha só, vê se dá para ver uma claridade da parafina. Vamos deixar maior, vai, gostei disso. Maiorzão, olha lá, ó. Olha lá, cara. Que labareda, ó. Muito bacana, né? Então essa é uma imagem que é projetada, lá ela está sendo projetada naquela folha sulfite. Beleza, galera. Então dá para ver nesse experimento que eu peguei de um videozinho no YouTube a formação de imagem por espelhos esféricos, né? E foi bem fácil de visualizar aqui. Para um espelho côncavo, ele conseguiu projetar imagens de cabeça para baixo, né? Então são imagens reais que você consegue projetar e elas são invertidas. E se é menor ou maior, depende da posição que o objeto vai estar em relação ao espelho, né? Se ele está próximo do espelho, está depois do centro de curvatura ou entre o centro de curvatura e o foco. Tá? E o primeiro que ele fez, o exemplo, foi exatamente usando o espelho côncavo quando a imagem do objeto era à direita, e essa não é projetável, né? Ela fica atrás do espelho, né? Então é uma imagem virtual e direita, sempre maior. Né? Só de curiosidade também aqui, se você for aproximando o objeto do espelho, a imagem vai tendendo a ficar menor e vai se aproximar do espelho também. Tranquilo? Vai chegar a ficar praticamente igual ao tamanho do objeto, a imagem. Falou em espelho côncavo, o objeto depois do foco, a imagem vai ser sempre real e invertida. E pode ser maior ou menor, dependendo se o objeto está entre o centro de curvatura e o foco ou depois do centro de curvatura. Né? No espelho côncavo, com o objeto entre o foco e o vértice, a imagem é virtual e maior. É exatamente aqueles espelhinhos de maquiagem que muitas mulheres usam, né? Para aumentar o tamanho do olho, se maquiar, ficar mais legal. Tá? E falou em espelho convexo, a imagem é sempre virtual, menor e direita. Esse espelhinho aqui é bem famoso, né? É bem comum. Tem no fundo do ônibus, né? Que de repente alguém aí pega, né? Tem um espelhinho desse convexo. Em saídas de garagem também tem espelho convexo. Em, às vezes, esquinas de prédios tem espelho convexo também, né? Ele é muito utilizado porque ele aumenta o campo de visão, tá? Ele possibilita isso. Apesar da imagem ser menor, ele tem uma vantagem que o campo de visão do espelho convexo
é maior do que um espelho plano, tá? Agora a gente vai começar a ver um pouquinho sobre a parte quantitativa de contas, né? Aqui nesses slides, gente, tem toda uma dedução, tá? Que eu não vou trabalhar essas deduções com vocês, então eu vou passar direto aqui. Nesse slide também tem toda uma dedução de equações para analisar a parte quantitativa, tá? De espelhos esféricos. E essa dedução toda, se vocês quiserem ver, eu sugiro vocês verem o link que eu vou deixar para vocês no Siga. Tá? Eu fiz uma dedução bem passo a passo no meu canal particular ali do YouTube, né, que não tem relação com o IFC. Mas eu vou deixar o link para vocês, quem quiser aprender um pouquinho, né, ver de onde é que vem essas equações, como é que se deduz. Não é difícil, é simplesmente matemática básica, semelhança de triângulos, tá? E a gente consegue deduzir essas equações. Mas vamos primeiro explorar aqui, dar o nome aos bois aqui, o que vai aparecer nessas equações. Então, o que eu quero com essas equações? Uma delas é a gente descobrir qual que é o tamanho da imagem, quanto que ela aumentou, quantas vezes maior que ela é em relação ao tamanho do objeto. É 2 vezes maior, metade do tamanho do objeto, por aí vai. Tá? Então essa equação é a tal da equação do aumento, está aqui. Tá? Então o aumento, o que é o aumento? É simplesmente uma comparação, eu pegar o tamanho da imagem, medir com uma trena, vai ali, mede o tamanho da imagem e o tamanho do objeto, né? Mede os dois e divide um pelo outro. Então, o tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto. Por exemplo, se o tamanho da imagem for de 2 metros e o tamanho do objeto for 1 metro, bom, o aumento é de 2, ou seja, o tamanho da imagem é 2 vezes maior que o tamanho do objeto. Se o tamanho da imagem for de 2 metros e o tamanho do objeto for de meio metro, 2 dividido por meio vai dar 4, ou seja, o tamanho da imagem é 4 vezes o tamanho do objeto, é isso que está falando. Tranquilo? Bom, dá para demonstrar aqui nessa dedução que está sendo feita aqui no slide, eu não estou demonstrando e, como eu falei, se vocês quiserem assistam um vídeo lá para ver a dedução, que esse aumento também é exatamente igual a menos P' sobre P. Quem que é P'? P' é a distância da imagem formada até o vértice. Essa distância horizontal é chamada de P'. Tá? Nota que eu já usei P' em outra situação, quando a gente falou de câmara escura. Então, o linha sempre identifica a imagem. Tá? E o P é a distância do objeto, a distância horizontal do objeto até o vértice do espelho esférico. Então, dá para demonstrar que o aumento da imagem é sempre igual a I sobre O ou menos P' sobre P. Tranquilo, gente? Aqui aparece um sinal negativo que eu já vou explorar também mais para frente. Outra coisa que dá para a gente deduzir, uma outra equação, é uma equação que relaciona a distância do objeto até o vértice, com a distância da imagem até o vértice e com a distância focal. Essa equação que relaciona essas três variáveis é chamada de equação de Gauss. É dada por essa cara aqui. 1 sobre a distância focal do espelho é igual a 1 sobre a distância do objeto mais 1 sobre a distância da imagem formada. Então isso aqui é conhecido como equação de Gauss ou equação de espelhos esféricos ou de lentes esféricas, que vai ser exatamente a mesma equação que a gente vai trabalhar. Tá? Algumas considerações para se trabalhar com essas duas equações. Tá? Primeiro, uma convenção que a gente está passando aqui. O que isso quer dizer? Que o mundo inteiro adota assim. Como, por exemplo, o mundo inteiro adota como convenção que y é positivo para cima e x é positivo para a direita. Isso é uma convenção, simplesmente. Se eu quiser mudar, fazer y positivo para baixo, x positivo para a esquerda, o que vai mudar na resposta? Só o sinal, muitas vezes. Tá? Então, essa é uma questão da interpretação do sinal. Bom, então as convenções aqui, vamos lá. Primeira delas, P, que é a distância, vamos voltar aqui, P, que é a distância do objeto até o vértice, essa distância aqui, é sempre um número positivo. Então, quando você for entrar com um valor de P na equação, vai ser um número positivo que você vai entrar. Ou se você for determinar quanto vale P, necessariamente você tem que achar um valor positivo. Isso é interessante, essa convenção, porque ela já te diz se você está indo no caminho certo ou não, né? Se por acaso você achou um número negativo para P, opa, alguma conta você fez errada. P', a distância da imagem até o espelho, também é um número sempre maior que 0, se você souber que de antemão aí que a imagem é real. Então, se a imagem é real, o valor do P' vai ser sempre um número positivo. Então, você teria que entrar na equação com esse valor positivo ou acharia um valor positivo. Se você sabe que a imagem é virtual,
o valor de P' vai ter que ser um número menor que 0, ou seja, negativo. Então, a imagem virtual é sempre um P' negativo. Tá? Terceira convenção é em relação ao foco. Se o foco do teu espelho for de um espelho côncavo, né? Se você estiver falando de um espelho côncavo, esse foco é real e o valor do foco é um número positivo. Você tem que entrar nessa equação com um número positivo ou tem que achar um valor positivo para esse valor aqui do foco. Se o teu espelho for convexo, o foco na equação você vai ter que encontrar um número negativo. Tá? Ou se o problema me falar, o espelho é convexo com uma distância focal de 5 centímetros. Opa, você tem que entrar com menos 5 centímetros. Sacaram a ideia? Bom, eu vou fazer alguns exercícios com vocês sobre espelhos esféricos. Bom, eu vou deixar uns links para vocês para trabalhar com essas equações de espelhos esféricos. Tá? Bom, eu vou fazer uns exercícios com vocês sobre essas equações de espelhos esféricos e vou deixar também para vocês um link com alguns exercícios aí no YouTube sobre espelhos esféricos. Tá? Então, de novo, aí, quem quiser dar uma olhadinha lá na dedução dessas equações, tem um link ali que eu fiz para o meu canal, tá? É um vídeo um pouquinho grande, mas aqui é bem interessante para vocês até verem na física como se deduz uma equação, né? Às vezes a gente fica se perguntando aí, de onde é que vem essas equações, tudo doido, aí aparece de onde? Não, vem de considerações físicas e da ferramenta matemática que a gente utiliza. Tá legal? Bom, então vamos fazer alguns exemplos aqui. Eu vou inventar exemplo aqui, tá, gente? Eu sei que o aumento da imagem é igual a 2, é igual a 3. O que isso quer dizer? Que o tamanho da imagem é 3 vezes maior que o tamanho do objeto. Vou dizer para vocês também que o objeto está a uma distância desse espelho igual a 40 centímetros. Então, a distância do objeto ao espelho é o P. Determine aí no problema o F, distância focal do espelho, e o P', a distância que a imagem está do espelho. Beleza? Então, retomando aqui. Então, o exemplo que eu estou fazendo com vocês aqui a gente tem uma imagem que vai ter um aumento que é 3 vezes maior que o tamanho do objeto. Estou falando para vocês que o objeto está a 40 centímetros de distância do espelho, ou seja, o P. Quero saber qual é a distância focal do espelho e qual é a distância da imagem formada em relação ao espelho. Beleza, a gente acabou de ver duas equações úteis aí para solucionar esse problema, que é a equação do aumento, que é igual ao tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto, ou que ela é igual também a menos P' sobre P. Tá? Outra equação foi 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Ok, então vamos tentar responder primeiro a primeira parte aqui do problema, que é achar o P'. Beleza, é bem fácil. O problema deu para a gente o aumento e deu o P. Então a gente vai usar essa parte aqui da igualdade. Só poderia usar essa aqui, I sobre O? Claro, poderia, mas eu não tenho I e nem O. Né? Então não dá para usar essa parte aqui. Então vou usar outra parte da igualdade que a gente sabe alguns parâmetros. Então o aumento é 3, que é igual a menos P' sobre o P, que é 40. Portanto, P' é só passar o 40 multiplicando 3. Então 3 vezes 40 vai ser igual a P'. Portanto, P' vai ser igual a 120 centímetros. Então, essa vai ser a distância que a imagem vai ser formada. Opa, faltou um sinal negativo aqui, né? Ó, sinal negativo que estava lá. Então, aqui a resposta vai ser menos 120 centímetros. Então, essa é a distância que a imagem vai ser formada em relação ao espelho. Aqui tem algo legal. O sinal aqui deu negativo. Opa, isso implica para mim, de acordo com as convenções, quando o P' é negativo, é que a imagem formada é virtual. Perfeito! Outra coisa que eu já podia saber de cara que a imagem é virtual é porque o aumento foi dado aqui como um número positivo. Quando o aumento é um número positivo, quer dizer que a imagem é direita. E se a imagem é direita,
qualquer imagem que é direita, que não está de cabeça para baixo, necessariamente ela é virtual. Beleza? Outra coisa que eu já consigo descobrir nesse problema é qual é o tipo de espelho. É côncavo ou convexo? Opa, vamos lá. Espelho convexo permite formar imagem maior do que o tamanho do objeto? Vamos voltar para a figura lá. Então tá aqui, ó. Espelho convexo. A imagem é sempre menor, então não pode ser convexo. Então a única outra possibilidade é o espelho côncavo. E imagem maior e direita, necessariamente eu já sei também que o objeto está entre o foco e o vértice. Tá? Então são coisas que a gente já consegue analisar só olhando os dados do problema, sem fazer conta nenhuma. Então está aqui, ó, o aumento é 3, significa que o aumento é positivo, quer dizer que a imagem é direita, não está de cabeça para baixo, que ela é virtual, e como o aumento é 3, é um número maior do que 1, né? Quer dizer que o tamanho da imagem é maior, 3 vezes maior que o tamanho do objeto, ou seja, já sabemos que a imagem é maior também. Então já descobrimos aí as características da imagem, direita, virtual e maior, e o tipo de espelho que é côncavo. Beleza? Então tudo isso aqui eu já conseguiria responder, se fossem perguntas, simplesmente olhando para esse valor do aumento. Tá? Só isso. Então o aumento é 3, ele é positivo, então a imagem é 3 vezes maior que o objeto. Como é positivo é direita, se é direita é virtual, né? A gente já descobriu que é maior, e direita e virtual é o espelho côncavo que forma. Tá? Direita virtual e maior, perdão, direita virtual e maior é o espelho côncavo, direita virtual e menor é o convexo. Tá? Beleza, então descobrimos já o pelinha, falta descobrir agora o foco. Para descobrir o foco, vamos usar essa equação. Então 1 sobre o foco igual a 1 sobre P, que é 40, mais 1 sobre menos 120. 1 sobre menos 120. Vou fazer bem passo a passo, tá, galera? Vai ficar aqui 1 sobre F igual 1 sobre 40. O mais com menos ali vai ficar menos 1 sobre 120. Aqui a gente vai tirar o mínimo múltiplo comum. Ah, não lembro mais fazer isso, então vai dar uma revisadinha em matemática, né, galera, para tirar o mínimo. Mas o que importa é que a gente tem que transformar tudo aqui no denominador com o mesmo valor. Então, um truque que a gente pode fazer, vou fazer aqui eu vou multiplicar esse termo aqui em cima por 3 e embaixo por 3 também. Afinal, 3 sobre 3 é 1, eu não estou mudando nada. Então, a gente vai ficar com 3 sobre 120 igual menos 1 sobre 120. E aí a gente tem denominadores iguais e aí sim a gente pode simplesmente somar os numeradores. Então vai ficar assim, 1 sobre F igual 3 menos 1, 2 sobre 120. 2 sobre 120 dá para simplificar ainda, fica 1 sobre 60. Então a gente achou o foco, né? É 1 sobre 60. Não, a gente achou 1 sobre F. Então você pode até, se quiser, pensar em resolver direto aqui, né? Olhando para isso aqui, uma igualdade. 1 é igual a 1. Então o F é 60 centímetros. Então a distância focal, que o exercício pediu para a gente determinar, são 60 centímetros. Veja que deu um número positivo, que faz total sentido, né? Um espelho côncavo, como a gente já identificou aqui no início, o foco dele, por convenção, é um valor positivo. Beleza? Então esse é um probleminha mais complexozinho já, né, galera? Então tem duas contas para se trabalhar ao mesmo tempo, duas equações, né? Bastante convenção para se lembrar, né? Para conseguir determinar todos esses parâmetros aí que a gente identificou. Né? E muito conceito, né? Sim, lembra aqui, né? Simplesmente com o valor do aumento, a gente conseguiu já identificar tudo isso aqui, ó, que é a imagem direita, virtual, maior e é um espelho côncavo. Tá? Isso já me permite saber um direcionamento do problema. Opa, a imagem direita, virtual, pelinha que eu achar tinha que ser um número negativo. Né? A convenção é essa, né? Se a imagem é virtual, pelinha é negativo.
o espelho é côncavo, o foco eu tinha que achar um número positivo. E achei. Tranquilo, gente? Bom, eu vou deixar uns outros exercícios para vocês verem. Tem os exercícios complementares ali também do material suplementar, né? Se vocês quiserem fazer. E os tópicos então, de espelhos esféricos vai até aqui, pessoal. Tá? Então, a segunda prova do trimestre de vocês vai ser, né? A primeira prova vai ser, né? Foi ou vai ser, depende do momento que vocês estão vendo esse vídeo agora, né? Sobre acústica, né? Instrumentos musicais. E essa segunda avaliação de vocês é sobre ótica geométrica, espelhos planos e espelhos esféricos. Beleza? Então, até a próxima, gente.